Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias e representantes da CTG Brasil, que é a empresa responsável pela represa de Jurumirim, estiveram em Avaré. Pela manhã, no dia 25 de fevereiro, pela manhã, eles estiveram no Paço Municipal, onde se reuniram com o prefeito Jô Silvestre e com o secretário de Meio Ambiente, o Judésio Borges. Já à noite, eles participaram da sessão da Câmara Municipal de Avaré, onde apresentaram ali, foi muito técnico, aliás, a palavra deles, mas depois eles foram questionados pelos vereadores. Confira as principais informações da reportagem de Adriel Fernandes. Após o envio de um ofício assinado pelos vereadores de Avaré, pedindo explicações a respeito da represa Jurumirim, os funcionários da empresa CTG Brasil, que é a concessionária responsável pelas águas da represa, estiveram presentes na sessão da Câmara do dia 25 de fevereiro para responder questionamentos a respeito do nível das águas do local. Durante a apresentação, que durou aproximadamente 2 horas, os técnicos mostraram gráficos, informações técnicas e deram explicações a respeito da maneira de funcionamento do Sistema Interligado Nacional, ao qual a represa Jurumirim faz parte. De acordo com Marcos Galera, responsável do sistema operacional da barragem de Piraju, o nível de todos os reservatórios do país é controlado pelo operador nacional do sistema. É importante frisar, como o Brasil é um país de dimensões continentais, e é um sistema elétrico único no mundo, dado a sua dimensão e a sua característica. Nós temos N fontes de geração de energia, desde a hidráulica, as fontes térmicas, a eólica e as voltaicas que estão entrando agora. E se não houvesse um controle ou um organismo que fizesse essa operação, essa coordenação, vocês imaginem, assim, desculpem o termo, a bagunça que seria o setor dessa dimensão, quer dizer, cada um querendo fazer ou operar da forma que quiser, sem uma regra. Então, essa regra existe. O operador nacional do sistema, que é o organismo que dita essas regras são criadas pelo operador e são aprovadas pela ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica ligada ao Ministério das Minas e Energia. Leandro Barbieri, que é o coordenador ambiental da CTG Brasil, comentou a respeito do nível da represa. Os 13% que a gente vive hoje do reservatório significa, em termos de volume útil do reservatório para quem usa para turismo, de próximo de 65%. Então, os 13% é do nível de operação. Abaixo do nível de operação, a gente tem ainda 55% do reservatório que a gente chamaria de volume morto. Volume morto para geração de energia. Após ser questionado pelo vereador Ernesto Albuquerque, Marcos Galera fez uma breve comparação a outros períodos em que a represa tenha ficado com níveis baixos de água. Eu queria saber o seguinte, se pelo histórico da represa, os dados que a empresa tem lá, já aconteceu situações semelhantes a essa? Nós tivemos situações próximas. Isso aconteceu no ano 2000. Inclusive, se os senhores e senhoras se lembrarem, nós tivemos um racionamento de energia no país. Nós chegamos a casa de 14% aqui no reservatório de Jurumirim. E 2014 também, que tivemos uma seca importante, chegamos a 16%. Uma situação exatamente como essa, no momento, assim, no histórico, eu diria que é o pior caso. E destacou que o problema na represa é devido à escassez de chuvas e ao alto consumo devido ao verão. A demanda excessiva de energia no setor, no país como um todo, e a escassez de chuvas levou e leva a essa redução de volume dos reservatórios. Leandro finalizou destacando que a CTG Brasil trabalha com transparência em todas as informações. E eu acho que é dessa forma que a gente gosta de trabalhar, de maneira transparente. A gente não está, de maneira nenhuma, trazendo números irreais, números inexistentes. Requerimentos que foram entregues para a CETESB, para o Ministério Público, são iguaizinhos a esses números que nós apresentamos aqui, de maneira extremamente transparente. E é dessa forma que a gente quer manter essa relação. Muito bem. O que os representantes falaram para o prefeito e para o secretário de Meio Ambiente foi justamente aquilo que eles falaram para os vereadores.
problema do reservatório de Avaré é a falta de chuva. Mas, com as chuvas registradas nos últimos dias, o reservatório já passou de 14%, está aumentando. Até a sexta-feira, dia 1º de março, o reservatório estava em 14,13% de sua capacidade. Ou seja, está chovendo nas bacias, nos rios, vamos falar bem assim, que acabam abastecendo a represa do Jurumirim, e isso vem fazendo com que o volume venha aumentando de uma forma aí gradual. Devagar, né? Mas está aumentando. Agora, uma parte importante que foi falado lá pelo Marcos Galera, representante da CTG Brasil, foi que esse limite de 14%, se ele chegar a 0%, não é que não vai ter água no reservatório de Jurumirim. É um nível de segurança, ali, de vazão, tem um limite de vazão, em que a represa ela funciona normalmente. A partir desse momento, que é 10% para baixo aí, a represa, a concessionária vai ser obrigada a usar o volume morto da represa de Jurumirim. E foi até engraçado, porque o Marcos Galera falou que o volume morto corresponde a 50% da represa de Jurumirim. Então tem água que vai continuar gerando energia. Só que daí, a partir desse momento, pode ser que o nível de energia gerado pela represa de Jurumirim, pela usina hidrelétrica de Jurumirim, seja um pouco menor. Mas como é um sistema interligado em todo o Brasil, uma supre a outra. Então o problema da falta de energia, isso é descartado. E agora com essas chuvas também, dificilmente vai entrar nesse nível morto. Então, esses 14% que está hoje, é para entrar nesse nível morto. E a hora que chegar, se chegar nesse nível morto, tem ainda 50% de água para gerar energia. Logicamente, o que nós ficamos preocupados, falando como avarenses e turistas, é realmente como que você vê a represa de Jurumirim hoje, né? Está feio, águas realmente lá baixas, que podem gerar aí acidentes e afogamentos, porque as pessoas não conhecem como é, a partir de um certo momento, a represa, né? Embarcações, muitas delas, principalmente as maiores, não estão saindo, né, das marinas. Então isso vem gerando problema econômico. Só que os caras da CTG Brasil, de uma forma bastante técnica, falaram assim, olha, nós temos a concessão, esse problema ambiental não existe, porque nós temos toda a área da represa de Jurumirim, ela é para ter água, e quando não tem água, não tem o que fazer lá, né? Tem que esperar realmente voltar ao reservatório para voltar tudo na sua normalidade lá. Então, meus amigos, temos que esperar as chuvas, né? E ele deixou bem claro, a CTG Brasil, como outras concessionárias pelo Brasil, dependem de quem manda, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. Ela que manda, ela que determina. Então, todas as concessionárias aí vêm fazendo o seu serviço, mas dependem tudo de como a ONS vai falar, como que deve ser a energia, como que está faltando aqui, está faltando ali. Então, tudo como deve ser a vazão da represa de Jurumirim. Quem determina tudo isso é a ONS. Ou seja, vamos esperar aí São Pedro abrir as torneiras. Os vereadores tentaram questionar de algumas formas, o vereador Flávio Zandoná, mas a gente viu que falta conhecimento, né, mais para os vereadores referente a todo esse caso. Porque quando eles começaram lá a falar da palestra, muito técnica. Eu resumi para vocês aqui mais de 2 horas aí que eles foram sabatinados lá, mas, né, muitos vereadores a gente deu a perceber que tem desconhecimento de causa, assim como a maioria da população, até nós mesmos, membros da imprensa, também temos um pouco de desconhecimento. Mas deu aí para ter um alento do que tudo foi falado lá. Tem que chover. Problema aí do turismo, infelizmente, enquanto não chover, não adianta, não é culpa da CTG, é culpa de São Pedro, não é culpa de São Pedro, né? Problema ambiental, eles têm lá a concessão de toda a área, é para ter água no lugar, não é para ter árvore, não é para ter nada, né? Mas eles deixaram bem claro que isso não estaria afetando aí os peixes, a reprodução dos peixes, nada, né? Agora, fala a palavra aqui até feia, que enfeia, realmente, deixa mais feio a represa de Jurumirim, realmente é uma realidade. Você que vai lá, principalmente nesse carnaval, né, vai verificar que a represa está bem feia.
Muito bem, seguindo com as informações do Vale Notícias, a primeira vara da Justiça Federal de Avaré publicou um edital para a seleção de projetos de instituições públicas ou privadas com finalidade social e sem fins lucrativos, interessadas em receber recursos prestados pecuniários e oriundos de processos criminais que tramitam na vara de Avaré. As entidades devem atuar nas áreas de assistência social, educação, cultura, esportes, saúde e segurança pública, nos municípios de Avaré, Arandu, Cerqueira César, Iaras, Itaí e Paranapanema. É necessário ter experiência comprovada na área em que o projeto se enquadra, além de estrutura física e dos recursos humanos para o atendimento a que se propõe. Instituições interessadas devem protocolar seus projetos até o dia 30 de abril, preferencialmente no e-mail avaré-se01-vara01@trf3.jus.br. Está aparecendo na sua tela aí, você pode mandar para esse e-mail, tá? Juntamente com os documentos preliminares descritos no edital. No prazo de 5 dias, as entidades deverão entregar os documentos ordinais na primeira vara federal de Avaré, que fica localizada no Largo São João, número 60. Para ver mais quais os requisitos, aliás, do cadastramento, a lista dos documentos a serem encaminhados, bem como o modelo do formulário que deverá ser preenchido, as entidades devem acessar o edital que está no site da Justiça Federal de Avaré. Voltando a falar de Câmara Municipal de Avaré, a sessão que foi realizada no dia 25 de fevereiro, alguns vereadores falaram sobre a pavimentação, a via que liga a Vila Esperança até o bairro Nova Água Branca, e faz parte de um projeto aí, de um anel viário que estão querendo construir em Avaré, né? Porém, a construção aí gerou polêmica entre os vereadores. Acompanhe mais informações da reportagem de Adriel Fernandes. Durante a sessão do dia 25 de fevereiro, o vereador Toninho da Lorça voltou a comentar sobre a denúncia que foi encaminhada ao Ministério Público sobre a largura da rua que liga a Vila Esperança ao bairro Pedra Branca. Quando a gente fala que alerta, e aí o prefeito tem que entender isso como uma medida corretiva, não só como uma crítica, nós fizemos uma denúncia que passou por unanimidade aqui, foi para o Ministério Público a respeito da rua que faz a ligação entre a Vila Esperança e o Água Branca. Everton, por favor. Na época eu alertei que essa rua estava estreita, vim aqui, falei, estava em fase que dava para alargar a rua. Está aí a situação. Ó. Os pedestres andam numa rua de 6,5 metros, junto com um carro que vai, com um carro que volta, com ônibus, com caminhão, com bicicleta. O horário da saída da escola é o mais crítico, tem crianças. Nós vamos esperar o quê? Acontecer uma tragédia. Aí, a semana passada, colocaram essa placa aí. Não pode passar caminhão. Pô, não era mais fácil ter feito a rua mais larga? Não era mais fácil? E a hora que chegar aí, a época que vai passar os treminhões, aí, os caminhões carregados, que eles passavam aí antes. Como é que vamos fazer? Toninho declarou que fez críticas logo no início da obra e que o prefeito Jô Silvestre não teria dado ouvidos ao vereador. Então, quando a gente critica, eu queria que o prefeito entendesse isso. A crítica é para que ele melhore, é para que não faça isso. Né? Se ele tivesse ouvido, quando eu falei lá atrás, ele tinha feito essa rua um pouco mais larga, teria feito calçamento, e a gente não estaria passando por esse problema. É um anel viário. É estreito, não pode passar carro, não pode passar caminhão. Tem cabimento, Barreto? Para que você faz uma rua mais estreita? Faz na largura que tem que ser feita. Não, mas é porque é para um bairro carente, que liga a outro bairro carente. Então pode ser de qualquer jeito, porque estava bom, não era asfalto, era rua de terra. Então de qualquer jeito está bom, não é assim não.
O bairro carente paga o mesmo IPTU que a gente paga, que todo mundo paga. Tem todos os direitos. Semana passada o Ricardo falou aqui, ele paga IPTU. Tem todo o direito que qualquer um tem na cidade. E declarou que todas as críticas são para as melhorias do município. O prefeito, as críticas aqui são para melhorar, são para o bem da cidade. Não é crítica por crítica. Em resposta ao vereador Toninho da Lorsa, o vereador Roberto Araújo declarou que ele teria sido infeliz na crítica à pavimentação do local. Eu queria falar aqui sobre um determinado assunto que o ex-presidente abordou. E foi infeliz o ex-presidente ao criticar uma pavimentação do bairro Vila Esperança ao bairro Plimec, passando pela Água Branca. Quem mora ali, Stati? Quem usa aquele local? São as pessoas mais carentes do município, que precisam daquela rua pavimentada. Transitam de bicicleta, porque muitos nem veículo têm motorizado. Então, se ficou um pouco estreito, mas ficou útil. A população carente precisava daquela obra. E graças a Deus foi feita, e o governo do Jô Silvestre está de parabéns, porque devagarzinho está reconstruindo a nossa cidade. Quando você vai fazer um projeto, precisa muito bem ser planejado, né? Você sabe ali que é uma via, que era para ser um futuro anel viário, mas a largura da pista realmente ficou muito pequena. Não passa um caminhão e um carro juntos. E daí a Secretaria, o Demutran, o Departamento Municipal de Trânsito, colocou uma placa lá, proibido a passagem de caminhão com mais de 4,5 toneladas. Se é para ser um anel viário, era para ser já pensado e construído, pensando realmente no trânsito de caminhões. O que os caminhões estão fazendo? Estão entrando no meio da cidade, estão arrebentando fios aí de telefonia, de internet, e vem prejudicando a população. Agora, poxa, na hora que vai fazer o projeto lá, não se estuda o tamanho, a largura dessa pista? O próprio vereador Toninho da Lorsa, ele já tinha levantado essa pauta, falando que a largura ia ser muito pequena. Essa largura aí realmente ficaria muito estreita para a passagem de veículos e pedestres. Veículos e pedestres e também ciclistas, eles dividem o mesmo espaço, levando perigo para a população. Ah, mas estamos falando do pessoal da Vila Esperança que vai com ligação lá para o Nova Água Branca. Poxa, se vai ligar um bairro para o outro, qual bairro que seja, não interessa. O serviço tem que ser bem feito. As coisas têm que ser muito bem idealizadas. De repente você vai lá, você vai ter... É legal você calçar aquela via, é importante. Mas por que não fez mais largo? Aumentar seria 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Já resolvi o problema. Mas não adianta. Eu não sei o que acontece nesse país. Eu não falo só de Avaré, falo do país inteiro. As obras no papel, elas são uma coisa, mas na prática elas são outra. Totalmente diferente. Agora, fica uma pergunta, né? Realmente esse projeto seguiu o que estava determinado? A metragem está correta? O projeto original era esse mesmo? Ou ele era maior? Porque se ele era maior e foi diminuído, sobrou grana. Né? Sobrou grana. E para onde vai essa grana? São perguntas apenas. Estou aqui questionando, levantando o fato, se o projeto original já previa que a via fosse mais larga. De repente a via fica mais curta? Será que aconteceu isso? Eu acredito que não. Mas se tem um projeto com essa largura que está hoje lá, desculpe. Quem fez esse projeto errou, na minha opinião,
né, e não só na minha opinião, opinião de outros vereadores e de munícipes que utilizam-se da via. E a gente vai fazer uma matéria sobre isso, para mostrar para vocês, na realidade, como a população sofre com esse estreitamento, aí, com essa via estreita, lá no... São 2 bairros carentes, são 2 bairros carentes. Mas e daí? Né? Tem que ter um serviço de qualidade. E desculpem, na minha opinião, concordo com os vereadores, esse local ficou bem estreito. Muito bem, seguindo com as informações, em nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Avaré e região afirma que um funcionário ligado à Secretaria de Serviços da Prefeitura teria impedido que o órgão adquirisse os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, para os funcionários que trabalham no setor da varrição, como também as margaridas. Ainda segundo o sindicato, o servidor, o nome identificado, teria declarado que, abre aspas, a compra dos EPIs não seria de importância vital e que poderia ser realizada em um segundo momento. Para o órgão sindical, o uso desses equipamentos seria de fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando consequências negativas em casos de acidentes. Além disso, o EPI também é usado para garantir que o profissional não seja exposto a doenças relacionadas às suas ocupações. O presidente do sindicato, Leonardo do Espírito Santo, citou 2 realidades para mostrar o descaso da prefeitura para com suas equipes. Abre aspas, o Leonardo diz o seguinte: há poucos dias me deparei, durante uma viagem, com os trabalhadores de uma terceirizada responsável pela limpeza das áreas ligadas às rodovias estaduais. Todos estavam realizando as ações devidamente paramentados e conforme determina a Justiça do Trabalho. Na mesma semana, no entanto, já em nossa cidade, observei a situação penosa dos garis e margaridas. Eles trabalham com as roupas do cotidiano, não recebem luvas ou chapéus para proteção e ficam o tempo todo expostos a materiais tóxicos em estado de deteriorização. Desculpe, a voz está falhando ainda. A direção do sindicato afirma que pretende, em um primeiro momento, tentar um acordo pacífico com o responsável pelo atraso na compra e entrega dos EPIs. Caso isso não seja possível, a assessoria jurídica da entidade classista pedirá ao judiciário as sanções previstas na lei. Situação, né? Eu estava conversando com algumas pessoas ligadas ao setor de varrição, eles falam: Marcelo, faz anos que nós não temos EPIs. Nós trabalhamos muitas vezes com a roupa que a gente tem, roupa do cotidiano, não temos uniforme, o uniforme que a gente tinha já está no bico do corvo, e aqui a gente dá para perceber, ó, uma mulher, essa mulher foi cada semana, ó, ela estava aqui com o seu material de trabalho e com sua roupa normal que ela utiliza no cotidiano. Cadê o uniforme? Ah lá, tá sem luva, aqui não dá para ver aqui, mas ela tá sem luva, ela tá sem nenhum tipo de equipamento para proteção dela. Porque a gente viu já casos de coletores também, que pessoas que jogaram caco de vidro no saco do lixo e não deixaram lá avisado, situações de pessoas que se cortaram e cortaram realmente gravemente. E o pessoal da varrição pode ter esse tipo de problema também. Acho que o pessoal tem que ser respeitado. Se está na lei, se está aí realmente estipulado que eles têm que ter o EPI, por que a prefeitura não fornece esses equipamentos? Não dá para entender. E não é de agora. A situação vem se repetindo há anos. Vai lá, compra. Eu já ouvi até pessoas falando, a gente compra, de uma pessoa ligada à política há muito tempo atrás. Ele falou assim, a gente compra os EPIs, eles não usam. Desculpa. Se é uma obrigação, se esse funcionário tem que usar esse EPI e não usa, ele tem que ser chamado para conversar. Primeira vez que você chama a conversa, você é obrigado a usar. Se você não usar, você vai receber advertência.
E se ele continuar não usando, daí a prefeitura tem que tomar atitudes mais drásticas. Mas eu tenho certeza que a maioria dos garis, da pessoa da varrição, das margaridas, se tiver o EPI, eles vão utilizar, porque sabem que é só para a sua própria segurança. Muito bem, vamos seguindo com as informações para falar do ex-prefeito de Avaré, Jocelir Benedito Silvestre. Olha só, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou por unanimidade o pedido de habeas corpus em favor do ex-prefeito Jocelir Benedito Silvestre, pai do atual prefeito Jô Silvestre, que está preso desde o dia 29 de fevereiro de 2016, ou seja, há 3 anos. Para tentar ter êxito na ação, a defesa do ex-prefeito do Executivo avarense chegou a citar a decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que concedeu uma liminar que beneficiaria o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Na oportunidade, o ministro reconheceu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, suspendendo a execução de pena antes do trânsito em julgado. A decisão de Melo ocorreu no dia 19 de dezembro de 2018, época em que o STF estava em recesso e na data em que o ministro estava de plantão. Um dia depois da decisão do ministro Marco Aurélio Melo, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, derrubou a decisão que havia determinado a soltura de todos os presos que cumprem pena após terem sido condenados em segunda instância, exceto os que estão detidos preventivamente. Ao revogar a decisão de Marco Aurélio, Toffoli afirmou que o plenário do STF julgará definitivamente as prisões após segunda instância no dia 10 de abril de 2019, data em que está marcada a análise de ações declaratórias de constitucionalidade, que é as ADCs, que questionam o atual precedente aí do Supremo. A liminar de Marco Aurélio havia sido concedida aí na ADC 54, movida aí pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Na sentença proferida pela 15ª Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator do pedido de habeas corpus que favoreceria Jocelir Silvestre, o desembargador Ricardo Salles Júnior, indeferiu o pedido liminar para soltar o ex-prefeito de Avaré, que cumpre uma pena total de 7 anos e 8 meses, referente a 3 condenações distintas, estando custodiado, desde o dia 2 de março de 2016 e atualmente em prisão domiciliar. O relator destaca ainda em sua decisão que no julgamento do habeas corpus, aí, que foi no dia 17 de fevereiro de 2016, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir a prisão em segunda instância. O magistrado citou ainda recursos que foram impetrados contra a decisão, mas que foram negados pelo Supremo. O desembargador Ricardo Júnior destacou ainda a decisão do ministro Marco Aurélio, que foi suspendida aí por Dias Toffoli. Em sua sentença, o relator destaca o seguinte, abre aspas, percebe-se, então, que não existe o aludido constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente, o ex-prefeito Jocelir, aguardasse em liberdade o transcorrer da ação penal até seu trânsito em julgado, uma vez que a execução provisória da pena, após condenação em segunda instância, é admitida pelo Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. A decisão é datada do dia 21 de fevereiro. Com isso, o ex-prefeito de Avaré, Jocelir Silvestre, continuará cumprindo sua pena, que atualmente é no regime domiciliar. Então tá aí, a defesa do ex-prefeito tentou usar essa decisão do Marco Aurélio, que já havia sido derrubada
no mesmo dia pelo presidente do STF, Dias Toffoli, né? E, logicamente, que esse pedido seria negado, né? Agora, vamos aguardar. 10 de abril é a data, né? Nos bastidores, há muitas informações que ministros estariam revendo suas decisões. Ou seja, a partir do 10 de abril, a partir de que foi publicada a sentença, nós podemos ter aí muitas pessoas que foram presas com condenações em segunda instâncias soltas. Porque há aí realmente conversas, e, né, o pessoal que convive em Brasília muito, de ver isso em telejornais, eles falam que a tendência dos ministros reverem essas decisões é muito grande. Lá atrás era 7-4. Depois teve um segundo julgamento que foi 6-5, né? Favorável ainda à prisão em segunda instância. Para ter uma virada aí, não está muito difícil, não. Muito bem, vamos para o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com o terceiro e último bloco do Vale Notícias.